Muito bem, pessoal. Módulo 2, estruturas e comportamento dos preços. O que a gente vai abordar neste módulo? Pullback ou pivô, como evitar entradas atrasadas, acumulação e base, acumulação pré-breakout, que é um importante detalhe a ser observado, pessoal. Os rompimentos falsos, né? A lógica dos canais, a ação do preço, no que eu falo sempre sobre as estruturas de mercado, certo? E por último, as falhas nas estruturas. Pessoal, esse talvez seja o módulo mais complexo da gente estudar, porque é um módulo que vai exigir muita atenção de vocês, muito detalhe, beleza? Então, anotem tudo que eu falar aqui, pessoal. Pullback ou pivô, como evitar entradas atrasadas. Isso acontece muito, pessoal, principalmente para quem está começando, certo? As pessoas, na maioria das vezes, querem entrar no rompimento de um pivô. As pessoas querem entrar no rompimento do pivô, só que o que acontece? Às vezes o mercado vai, né, dar um movimento expansivo, vai contrair e deixa um movimento de pullback bem acentuado, pessoal. Então, se você usar a regra de sempre querer operar o rompimento da cabeça do pivô, na maioria das vezes você entra atrasado. O que vai acontecer? Você vai pegar este movimento e quando o seu gatilho de compra ou venda for acionado, você vai pegar logo o momento em que os preços querem fazer um novo processo corretivo. E isso pode prejudicar na tomada de decisão. Mas isso também, pessoal, não serve somente para pivô. Certo? Serve também para rompimento de potenciais suportes e resistências. Tem que ficar atento a toda essa lógica, pessoal. Certo? O que são esses pivô? Às vezes, os pullback, né? Às vezes os pullbacks são chamados de retrações ou correções de preço. É nesse sentido que resolvi falar um pouco desses movimentos, procurando passar um pouco da minha visão de forma simples, pessoal. Porque na maioria das vezes, se tem um rompimento, vamos lá, se aqui a gente tem uma resistência e os preços vêm trabalhando querendo romper, né? Você vai aguardar o pullback. Mas vamos observar que um pullback venha fazer isso, ó. Aí o que você imagina? Eu vou entrar quando romper aqui. Tá, pessoal? Aí o mercado parte dessa conjuntura toda, ó. Aí na hora que você tá entrando, é o momento que ele vai fazer uma nova correção. E é aí que mora o perigo, pessoal. Beleza? Tem que estar atento a isto, para evitar a tomada de decisões erradas e muitas vezes ser retirado da operação de forma precoce, certo? Perder todo o movimento que poderia ser uma excelente operação. Então fica como dica o que? Quando o pullback for de grandes proporções, evite a entrada na confirmação do pivô. Certo? Observe esse exemplo nosso aqui, pessoal. Movimento de expansão, contração, expansão, rompeu o pivô, certo? Rompeu o pivô esticado, vem nova correção. Ok? Então, se você, por acaso, observar que tem um pivô rompendo de forma esticada, ou até mesmo um nível de potencial resistência, você espera, ou suporte, você espera o mercado fazer um novo respiro, para somente depois você pensar em uma operação, né? Seja ela na ponta vendedora ou compradora. Só que assim, pessoal, para dar sequência a essas análises, a gente vai ter que analisar diversos tipos de pullback que existe dentro do mercado. Ambos, né, pela ótica do gráfico de 5 minutos que eu vou mostrar para vocês. Mas claro, a formação ocorre em qualquer tempo gráfico, né, pessoal? Mas lembre-se, quanto menor o tempo gráfico, maior a quantidade de ruídos. Então, o nosso primeiro pullback a ser analisado é o pullback simples. O que é o pullback simples, pessoal? A barra ignorada, certo? Que inclusive tem no meu livro, que eu vou mostrar para vocês. Vocês percebem, pessoal, que eu coloquei este cenário, né, este modelo da barra ignorada no capítulo de setups para day trade. Por quê, pessoal? Já pensando nisso,
Que eu sei que ninguém conhece a barra ignorada como um pullback. Simplesmente formou a barra ignorada e quer operar ela, ok? Só que dentro da lógica dos movimentos do mercado, a barra ignorada, ela também é um pullback, certo? Pense comigo, pessoal, uma barra ignorada dessa nos 15 minutos deixa um sentimento de dúvida no gráfico de 5 minutos. 15 minutos, barra ignorada, sentimento de dúvida no gráfico de 5 minutos, certo? Observe esse detalhe comigo, pessoal. Eu tenho um gráfico aqui de 5 minutos, ó. Certo? Então, este processo de 5 velas aqui, pessoal, 5 velas de dúvida caindo, então, concordam comigo? Ó, 5 velas de dúvidas que vem jogando o mercado para baixo. Ó. Quando essas 5 velas terminam de se formar, o que você pensa? Ah, será que o mercado vem reverter aqui agora, né? Uma possível reversão de movimento por ter testado o nível de suporte. Porém, quando você olha, pessoal, vamos apagar aqui, pelo gráfico de 15 minutos, a gente tem a formação de uma pequena barra ignorada, ó. Tá vendo aqui? Que ela é uma barra ignorada, apesar de ser um doji, mas ela vem em meio de movimento. Certo, pessoal? É uma barrinha ignorada, seguindo o que a lógica do gráfico de 5 minutos deixou. Então, por isso que é importante estar atento, pessoal. Sempre em conjuntura dos tempos gráficos, você consegue extrair informações lógicas, tá? Vamos supor, agora eu vou retornar, ó, vou retornar com vocês a questão do pivô aqui, ó. As pessoas gostam de operar a barra de força, né? Certo? Agora já pensou, pessoal, se a gente opera uma barra de força no gráfico de 15 minutos, vamos supor que isso é uma barra de força, não, outra cor, né? Vamos colocar verde. Barra de força no gráfico de 15 minutos. Então, se você for colocar uma ordem de compra na superação dessa barra, com stop na mínima, você deve estar ciente que no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 5 minutos tem uma pancadaria para cima e para baixo, até formar uma barra bonitinha, ou até mesmo um trio desse, certo? 3 barras positivas nos 5 minutos para formar uma barra positiva no 15. Claro, se tivesse briga, aí sim pelos 15 minutos a gente teria pelo menos umas sombrinha, não é mesmo? Então, se você está comprando, pessoal, nessa superação dos 15 minutos, você tem que concordar comigo que no 5 você está comprando aqui. Certo? Essa é a lógica. E, obviamente, que o teu stop estaria aqui. Só que é o seguinte, pessoal, vocês concordam comigo que pelos 5 minutos você está comprando atrasado? Certo? Por isso que alguns investidores, ou até mesmo, né, que trabalham com a parte educacional, recomenda, se você opera pelos 15, evite olhar tempos gráficos menores. Porque senão, se o mercado não acionar a sua compra direto nos 15, ele vai começar a fazer isso. E o que acontece? Né? Vamos supor que ele não acionou. Aí você vai olhar nos 5 minutos lá, tá aquela pancadaria para baixo. Então você vai acontecer o quê? Você vai zerar a operação. Você não vai ter peito para segurar, você vai ficar assustado com este movimento. Mas é claro, pessoal, o 15 vai corrigir, certo? E nessa correção do 15, o 5 também vai. Então, se você está comprando aqui, você tem que estar sujeito que você vai pegar uma média móvel, por exemplo. Aqui é assim já, ó. Vamos supor que seja uma média de 9 períodos, ela vai estar aqui. Então, conforme você for comprar, você já está comprando afastado dela. Então, o mercado, obviamente, vem buscar uma correçãozinha até ela. Certo? Tem que ficar atento a isso, pessoal. Muitas pessoas caem nessa pegadinha, às vezes compra pelo 15, se assusta pelo 5, num rompimento de pivô, né? Ou de uma faixa de congestão, e zera a operação de forma precoce.
Tem que estar ciente disso. Beleza? E como que a gente faz para operar uma barra ignorada? Pullback simples. Uma barra ignorada também é considerada um pullback válido, ok? Lembra que eu expliquei do contexto. Até mesmo nos 5 minutos uma barra ignorada, aí quando você vai olhar no 4 minutos, 2 minutos, tem várias barrinhas lá, certo? É um recuo, ou seja, é um recuo forte e rápido, né? É um recuo curto e rápido dos preços, como forma de respiro para continuar o movimento vigente, ok? Então vamos fazer uma operação baseada nesta barra ignorada? Muito bem, pessoal, a gente tem esse exemplo aqui, que o mercado faz o quê? Abre em gap de baixa, né? Começa a desenvolver uma base, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem a acompanhar? A evolução do mercado, certo? Vamos supor que o mercado fuja desse patamar de briga, certo? Vamos supor que o mercado fuja desse patamar de briga e a gente ainda não consiga realizar a entrada, ó. Certo? Está vendo o mercado brigando? Esta vela já abriu acima da anterior, certo? O mercado está brigando. Eu vou adiantar um pouco a velocidade do replay para a gente poder olhar de maneira mais concreta, ok? Então, já superou este patamar. Patamar de resistência vencido, certo? Médias ascendentes, preços trabalhando acima das médias. A gente tem que procurar operações assim, não é mesmo, pessoal? Uma pequena barra está querendo se formar dentro do corpo real da barra anterior. Ou seja, uma possível hipótese de barra ignorada que pode servir como um pullback simples para os preços. Certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a velocidade do exemplo. A gente tem 20 segundos para fechar a vela. Certo? Claro, você não deixa gatilho na exata superação aqui. Vou deixar um gatilho porque é um pullback simples, uma barra ignorada. Cuidado, que ele pode ir lá em cima e acionar a sua ordem antes mesmo do mercado formular que vai deixar esse evento, ok? A gente tem uma barra ignorada. Formou? Vou deixar uma ordem na superação dela. Ok, O mercado formou, deixou o pullback simples. Agora sim, o que eu fiz? Deixei uma ordem na superação dela. E se o mercado acionar, eu sei que eu tenho que mirar, pegar pelo menos essa perna. Vamos comprar de novo, tem uma superação aqui, pessoal, tá valendo ainda. Replay, eu não sou muito fã, ok? Vamos adiantar para ver se realmente ele vai acionar. Mas se não acionar, vocês entenderam a lógica, né? Vou adiantar aqui, porque a plataforma é cheia de falha, pessoal. Vamos tentar a última vez, hein? Bateu, será que aciona? Não acionou, mas vocês entenderam a lógica. Vamos supor que a gente esteja comprado. Então, de imediato, você vai colocar o teu stop aqui, porque é uma operação arriscada, Procure colocar sempre um tique abaixo do pullback simples, que é barra ignorada, ok? Então, vamos supor que ele tenha acionado. Deixa eu marcar com essa caneta aqui. Vamos supor que ele tenha acionado e que o nosso stop está um tique abaixo. Então, o que o mercado fez? Dentro da ótica, né, gráfica, ele respirou no pullback simples, que foi essa barra ignorada, certo? Tentou voltar de novo, a gente está comprado com um tique abaixo da barra ignorada. Por quê, pessoal? Por questões de segurança e porque não é uma operação tranquila de se fazer. Eu diria que a barra ignorada, ela é complexa e agressiva ao mesmo tempo, pessoal. Então, o que a gente veio fazendo ao mercado? Olha como o mercado respeitou esse respiro, os preços trabalhando acima da média. Então, aqui já, né, pessoal, se ele desse uma pancada, que nem a gente tá aqui, tá estourando para cima, entrou o volume comprador, certo? Formou a segunda barra, você já proteja aqui, tá? Beleza?
Proteja aqui porque ela é uma operação agressiva. E as barras ignoradas, o pullback simples, pessoal, eu gosto de operar em operações de venda, certo? Em operações na ponta vendedora. Seguindo aquele ditado, mercado sobe de escada, desce de elevador, beleza? Por isso que eu prefiro elas na ponta vendedora. Continuando com os pullbacks, pessoal, a nossa segunda opção, né? Outra possibilidade de pullback que ocorre com frequência são os pullback profundo. Neste processo corretivo, os preços se movem a uma distância considerável do pico alcançado. Ou seja, se o mercado deu esta pancada, né, ele vai corrigir de forma mais, eu diria, profunda. Então, conforme eu citei aqui explicando para vocês, ele se afasta desse pico, certo? Ele é um pullback que jamais você vai querer operar a superação dele aqui, ó. Sempre você vai entrar atrasado, pessoal. O nome já diz, pullback profundo, você vai sempre entrar atrasado, certo? Podendo ser considerado um retrocesso profundo, ok? Geralmente é composto de algumas barras consecutivas com sombras, certo? Ele costuma fazer uma sequência de velas, seja ela todas negativa ou velas com sombra positiva e negativa, certo? Mas ele não é um pullback simples, pessoal, tá? De ser simples no sentido de ser operado. Tem que ter cenário para isso. E é aí que entra a importância da pullback com junção de médias. Lembra que a gente já estudou no módulo 1? Certo? É aí que entra a importância dele fazer esse pullback com as médias servindo como potencial suporte. Claro, pessoal, os exemplos aqui são todos pelo lado da ponta compradora, mas a lógica ela é a mesma para todos, ok? Para a ponta vendedora e compradora. Então o que a gente vê aqui, pessoal? O mercado vem no movimento de expansão, né? Ele vem no movimento expansivo. O que ele vai fazer? Observe comigo, pessoal, a correção. Concordam comigo que a correção ela já é mais profunda, certo? Ela já é mais profunda, deixando o sentimento, pessoal, de incerteza quanto, né, a continuação do movimento vigente. Então, pessoal, o que você vai fazer? Eu vou acrescentar agora as médias. Lembre-se do contexto de pullback com junção de médias, então aqui ele está sentindo a 20. Agora, estourou barra de força. Se você for comprar no pullback profundo, tem que ser agora, pessoal. Vamos supor que você queira comprar no rompimento. Ó, rompeu aqui. Você está comprando aqui. Você concorda comigo que você já está comprando atrasado? Mesmo que o mercado seguiu, só que ele seguiu de forma toda quebrada, tá, pessoal? Você comprando aqui, aonde que você vai defender aqui? Olha o jeito que o mercado sobe, ó. Certo? Por mais que você tenha saído no gain, você deixou de ter a oportunidade de proteger a operação. Porque se você tivesse comprado nessa operação quando ele fez o pullback na 20, você estaria protegido. Aqui não, aqui ficou de extrema dificuldade, pessoal. Você tem que proteger aqui agora, ó. Aí estopado, entendeu? Tem que olhar este cenário. Aqui também, pessoal, mesma coisa, ó, movimento expansivo. Se aproxima, ó. Olha que interessante. Ele testa 50, lembra que eu falei para vocês? Testou 50 de períodos, deixou pullback simples, barra ignorada. O que ele faz agora, pessoal? Se aproxima da média de 200 como um evento técnico, a gente também já estudou. E pullback profundo. Certo? Tá vendo que o pullback profundo, geralmente ele sempre vem buscar as médias e ele bate 50% do movimento como característica. Vamos ver se bateu uns 50% de FIBO, ó. Olha lá, bateu 50%. Beleza? E agora? Se você for comprar, você tem que comprar a superação dessa vela. Porque se você for querer comprar no rompimento, você vai comprar esticado na cara da média de 200 e pegar o processo corretivo. E vai ser estopado. Entendeu? O pullback profundo você compra na raiz dele. Espera uma vela formar, você compra na superação dela. Certo, pessoal? Isso são os pullbacks e não bandeiras. Não confunda.
Então o que o mercado faz? Um novo pullback profundo. O que você compra agora? Tem que comprar aqui, ó. Vamos supor que a gente não tem uma média de 200 ali. De onde que você compra? Você compra aqui, né? Acionou, estopado, certo? Que eu não sei, deve ser algum evento técnico, final de pregão, não é o horário recomendado para operação, beleza? A gente está usando isso aqui somente como exemplo, certo? E o pullback profundo, pessoal, ele é mais, eu diria assim, mais fácil de visualizar quando as operações são de compra, sabe? Na ponta compradora. Que ele possui uma maneira assim, eu diria, mais fácil de visualizar. Por exemplo, vamos pegar um agora dos vendedores, ó. O mercado tá vindo, tá vendo aqui? Começa a corrigir. Nessa correção, ele já faz um pullback profundo referente ao quê? Referente a este movimento de baixa, ó. Certo? Então ele está fazendo um pullback profundo para continuar o movimento. Agora vamos colocar as médias. Ixi, fugi do exemplo. Era este aqui, vamos colocar as médias. Olha lá. Você reparou que o pullback profundo, outra característica, a gente vai anotar agora, antes que eu me esqueça. Geralmente, então anotei, tá pessoal? Geralmente o pullback profundo vai de encontro com a MM20. Então essa aqui é a nossa primeira cola do capítulo. Certo? Isso pelo lado da ponta vendedora, pessoal. O cuidado, pessoal, deve ser redobrado quando o mercado está andando de lado, certo? Se o mercado está andando de lado, pessoal, vocês devem evitar ficar procurando pullbacks profundos, certo? Por exemplo, aqui a gente teria um pullback profundo. Movimento de expansão, contraiu lá embaixo, certo? Aqui a gente já teria outro deste primeiro movimento. Aqui a gente teria outro deste movimento aqui. Ou seja, é um ciclo, tá, pessoal? Que mantém esse ciclo de pullback profundo, mantém o mercado consolidado. Ok? Então tome muito cuidado quanto a isso, pessoal. Vamos agora analisar o pullback raso, certo? Processo corretivo de pouca proporção, podendo ocorrer rapidamente com o teste sobre a média de 9 períodos. Geralmente compreende uma mistura de doji e pequenas barras corporais, certo? Então, a gente não costuma, pessoal, operar setups quando o mercado faz este movimento aqui, né? Quando o mercado faz um movimento expansivo, corrige com algumas velas. Vamos fazer aqui, ó. Beleza? A nossa cola. O mercado faz um movimento expansivo, começa a corrigir com pequenas velas. O que a gente pensa? Vai formalizar um evento técnico de um possível setup. Aí você enquadra aquele setup do nosso mestre Palex. 9.1, 9.2, 9.3, certo? Então, pessoal, a gente vai ter uma média passando aqui, certo? Só que neste cenário a gente tem um pullback raso, que é um respiro de poucas proporções do mercado. Ele está indicando o quê? Que ele pode continuar o movimento vigente se o cenário for respeitado. E é aí que você opera setup, pessoal. Você sabe que o mercado está com a possibilidade de formar um pullback raso, certo? Não fique esperando o setup formar. Esteja atento qual é o tipo de pullback que ele está formando. O pullback vai mostrar para você o que vem depois, certo? Vocês entenderam esses 3 importantes pullbacks que eu já falei? Que acontece todo momento no gráfico? Então, pessoal, aprenda a identificar ele. O mercado trabalha com pivôs. Movimento de expansão, contração e expansão. E nessa contração, né? Nessa contração você vai ter uma variável de informações. E aí que você tem que saber interpretar. Por isso que este módulo, principalmente o começo dele, eu optei por detalhar todo este cenário, pessoal. Beleza? Veja esse exemplo, pessoal. O mercado, né, veio no movimento de baixa, sentiu esse nível de suporte. O que ele faz agora, pessoal? Um movimento expansivo, certo? E na sequência, o mercado começa a corrigir de forma tranquila, tá vendo? É apenas um respiro do mercado, é um respiro dos preços. E aí
pullback raso. Por quê? Uma correção rasa sem muita complexidade. Vamos acrescentar as médias. Estão vendo, pessoal? Como ele se aproxima da média. O pullback profundo, olha a lógica. O pullback profundo possui como característica buscar a média de 20 períodos, não é mesmo? Certo? Por que você faz? Aciona o trade do ponto contínuo, certo? O pullback raso tem como característica buscar a média de 9 períodos, certo? Então a gente vai colocar a nossa colinha lá, ó. Anotado, beleza, pessoal? Pullback raso possui como característica buscar a MM9. Já o pullback simples, que a gente já estudou, ele não busca média nenhuma, ele se mantém acima das médias, ok? Outro exemplo pelo lado da ponta compradora, pessoal, médias ascendentes, ambas inclinadas para cima, ok? Ó, corrigiu, testou o quê? Média de 9, pullback raso, entendeu? Fez 2 testes na 9, confirmou. Então, pessoal, no capítulo 5, se não me engano, a gente vai estudar sobre as correções na média de 9 períodos exponencial, certo? Só que quando a gente estudar essas correções, você já vai estar em mente que essas correções é o que? Um pullback raso. Pullback raso, aonde o investidor procura, na maioria das vezes, setup, certo? O que ele faz? Opera este rompimento. Do que? Da vela que testa a média, beleza, pessoal? Estou usando como exemplo. Agora vocês têm na cabeça por que se forma o setup de correção na 9. Certo? Agora vocês entendem a lógica. Beleza? Vamos olhar um pelo lado da ponta vendedora agora. O mercado vem de um movimento de baixa, pessoal. Ó, rompimento, movimento de baixa. Certo? O que ele faz? Começa a corrigir em direção à 9. Então a gente tem aqui a formação de um pullback raso, certo? É aquele pullback que não chegou a testar a média de 20 períodos. Então este pullback que não testou a média de 20 períodos deu sequência à continuação de baixa. Ok, pessoal? Mais uma vez lembrando, os 3 pullback: simples, profundo e raso. Simples trabalha acima ou abaixo das médias. Profundo, na maioria das vezes, vai testar a média de 20 ou uma junção de médias, né, como suporte ou resistência. Pullback raso possui como característica corrigir até a média de 9 períodos. Beleza, pessoal? Continuando nossa leitura sobre os pullback. Pullback violino, pessoal. O que é um pullback violino? Violinada, vocês sabem o que é, né? Você entra numa operação, barra de força aqui. Vamos supor que eu entrei nessa barra de força. Compradora. Estou comprado, pessoal. O que o mercado faz? Ameaça que vai ao meu favor e pum, volta contra, me estopa, beleza? Isso tão claro para vocês, né? Numa violinada, você na maioria das vezes é tirado da operação de forma precoce, até deixa aquele sentimento de raiva, não é mesmo? O pullback violino, pessoal, é a mesma lógica. Vocês já perceberam que às vezes o mercado ameaça ir para a direção e de repente, pum, estoura uma vela negativa ou positiva na direção inversa, certo? Então, o pullback violino é caracterizado por um recuo acentuado dos preços. Geralmente, é um pullback muito rápido, podendo ser ocasionado pelos seguintes fatores, pessoal. Notícia, alguns grandes players liquidando suas posições e a petax do dólar, né? Petax que ocorre em hora, que eu vou explicar isso no último módulo, ok? Então, pessoal, ele é aquele pullback que pega a pessoa de surpresa. É uma espécie de falso rompimento. E aí que nesses pullback é difícil de operar. Mas se vai operar,
você deve operar o rompimento da barra que proporciona o pullback violino. Certo? Vamos olhar uns exemplos agora. Então o que a gente tem, pessoal? O mercado trabalhando acima das médias com a expectativa do quê? De uma formação de um pivô de alta e dar sequência ao movimento vigente. O que ele faz, pessoal? Opa, estoura uma barra de força com volume comprador, insinuando a continuação do movimento de alta. Mas de repente, pessoal, o que a gente tem? Este movimento, certo? O que parece? Um engolfo, né? Twin Towers. Só que assim, pessoal, eu costumo não misturar aqueles padrões com isso, sabe por quê? Porque geralmente um pullback violino, ele pode apenas tirar a pessoa da operação, né? Fazer aquele respiro alongado para depois continuar o movimento de alta. Que nem ocorreu aqui, ó, certo? Não é aquele pullback ou esse padrão mesmo Twin Towers que você vai operar a superação dele. Você tem que ter em mente isso, pessoal. Às vezes formam as barras de força e você já quer vender, né? O que a pessoa faz? Tá o preço lá, formou a barra de força. Vamos supor que a gente está vindo aqui no movimento de alta, movimento de expansão. Aí faz aquela barra de força contrária, que é o pullback violino. A pessoa, opa, vou vender. Tá tranquilo para me vender aqui. Só que ela não leva em consideração que as médias vêm ascendente, certo? Que as médias vêm ascendente, que a memória é compradora. E isso é um pullback violino. Espera, nunca venda, pessoal, querendo pegar uma reversão. Isso é natural dos preços, ok? É natural do mercado, vai ocorrer. Por isso que você tem que ficar ligado em todos os módulos que eu estou explicando, beleza? Não ultrapasse as fases de aprendizado, pessoal, por favor. Ok? Outra possibilidade, olha o mercado trabalhando de forma lateral, né? Dando sinais do quê? Qual que é a memória aqui, pessoal? Não é a memória compradora? Certo? Aí, de repente, pessoal, a gente vê isso. Olha como essa barra, ela ameaça, ó, as demais. Na verdade, ela só veio, né, estopar as pessoas, estopar os players. Por quê? Se a gente clicar em cima, o que a gente tem, pessoal? Abertura do mercado americano, certo? Então, é a espécie de pullback violino que só violinou o pessoal aqui para continuar em alta. Então, quando eles fizerem essa barra contrária ao movimento de força, lembre-se, pessoal, a minha proposta não é trazer ele, né? Minha proposta não é apresentar o pullback para vocês operarem. É apresentar ele para vocês não operarem essas barras de força contra o movimento vigente, que aqui é de alta, ok? Claro, se o mercado, consequentemente, pessoal, respeitar a barra de força, espere ele se desenvolver para você pegar um pullback, né? Uma correção na média novamente, para virar, para consequentemente conseguir uma operação na ponta vendedora, sem antecipar nada. E mais uma vez lembrando, o meu trade system é um trade system de defesa, é um trade system de proteção do capital. Ele explica o que? Ele tem como proposta o que, pessoal? Que eu já falei na introdução. Ensinar você a ler todos os parâmetros do mercado. Ok? Beleza? Vamos seguir. Pullback plano, pessoal. O que é o pullback plano? Um recuo plano é considerado, né, um recuo superficial. Porque as velas, pessoal, elas vão se mover de forma lateral. Beleza? Só que assim, plano, não alongado, né, pessoal? Não estou me referindo a um pullback plano, que o mercado vai trabalhar bem plano de forma assim, alongada, um tamanho maior. Não, pullback plano, no máximo 4, 5 candles. Ok? Então, ó, até eu falo no final, a quantidade de velas depende do momento do mercado, ou até mesmo do tempo gráfico. Ok? Então, se a gente pegar
e olhar o meu livro, eu coloquei este modelo com o nome de 3-4 bar, certo? Que seria 3-4 barras. Tá vendo? Ó? É um pullback plano. Eu coloquei no meu livro ele como setup, certo? Eu interpretei ele como um setup. Eu não deixei ele como... Eu poderia ter colocado ele no começo do livro e colocado, né, um pullback plano. Não, mas eu coloquei ele como um setup para ficar fácil a interpretação de vocês. Ok? Eu destrinchei o livro, pessoal. O que eu queria mostrar como leitura de mercado, eu tive que transformar num setup. Porque senão as pessoas não iam compreender. Tá vendo os movimentos? Ó? Vela lado a lado, rompe. Vela lado a lado, rompe. Mesma coisa pelo lado da ponta vendedora, pessoal. Beleza? Veja esse exemplo, pessoal. Só lembrando novamente que neste capítulo ainda, a seguir a gente vai falar sobre as bases, né? Então as bases vão ser o quê? Maior do que o pullback plano, ok? Vocês vão compreender bem. O que o mercado faz aqui, pessoal? Expansão, corrige na 9. Pullback raso, certo? Ou um setup. Subiu de novo, agora é lado a lado, ó. Agora é lado a lado as velas, ó. Essa aqui ameaçou romper, não rompeu, mas o corpo dela ficou aqui. São todas lado a lado, ó, os corpos, ó. Então isso aqui já é um pullback plano. O que você opera? O rompimento dele. Toda vez é isso, ó. Toda vez é isso. Você sempre vai operar o rompimento, pessoal. Na hora que rompe. E não é também um power breakout, tá? Porque o power breakout você espera as velas virem lado a lado por um certo período de tempo, ok? E lembrando também que o pullback plano, ele é muito decorrente de uma barra de força, pessoal. Beleza? Ó, observe comigo esta barra de força. Pelo gráfico de 15 minutos a gente teria uma barra de força aqui, não é mesmo? Como a gente está num gráfico de 5, a gente tem 3 barras positivas. O que o mercado faz? Ameaça para cima, não vai. Ameaça vir para baixo, não vem. Então aqui, ó, a gente tem 3 velas lateral, formando o pullback plano. Então como que você opera, pessoal? Você tem que esperar o rompimento, ó. Aí no caso, esta vela superou esse restante, né? Você compra. É arriscado, mas ele é o que? Um possível sinal de alerta. Aqui de novo, ó. Olha que interessante, pessoal. Ó. Só marcar no gráfico de vocês, ó. Muito simples, ó. E aguarda o rompimento. Porque toda vez, ó, aqui de novo, aqui fez o pullback, ó, o pullback plano seguido de um pullback violino. Tá vendo aqui? Tudo isso leitura de mercado. E muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, Bruno, por que você não realizou a operação ali e tal? Porque eu tenho, pessoal, eu tenho na cabeça. Eu montei esse curso inteiro só com coisas da minha cabeça. Não precisei fazer consulta nada. Certo? Então, a gente pode folhear o gráfico aqui o dia inteiro, pessoal, que a gente acha vários desse pullback plano. Outro, ó. As velas vêm lado a lado, movimento de expansão aqui agora na ponta vendedora, pessoal, ó, de baixa, lado a lado, vamos para baixo, certo? Você opera o rompimento dele, o pullback plano, assim como as barras ignoradas, né, que é o pullback simples, vão sempre estar ou acima das médias ou abaixo das médias, sempre, pessoal. Nunca eles podem estar com a média flat. Se estiver com a média flat, o pullback vai ser invalidado, porque o rompimento demora daí até as médias se realinharem, entende? É toda uma questão de lógica. Aí, se ele não respeita esse movimento e vai fazer algo mais complexo, a gente entra no pullback complexo, certo? Então, o que é o pullback complexo? Quando um recuo complexo estiver estabelecido, o recomendado é ficar de fora durante esse processo de briga. Os recuos complexos acontecem quando o preço entra em uma fase de consolidação. Permanece consolidado até entrar uma força predominante. Ou seja, quando o mercado vem
do movimento vigente, ele vai corrigir, pessoal, só que esta correção ela vai acumular e ela pode ser tão complexa que ela pode levar o dia inteiro, pessoal, ocorrendo, certo? Tem que ficar atento a isso. E também pode ser caracterizado como uma bandeira, dessas bandeiras assim de maior complexidade, ok? Por exemplo, aqui a gente tem um pullback complexo já, ó, pelo lado da ponta vendedora. O mercado vem no movimento de expansão. Vai ter que corrigir. Nessa correção dele, olha como essa correção é complexa, pessoal. Em o quê? Em formato de uma bandeira complexa. Só que ele poderia o quê? Brigar aqui e continuar o dia inteiro e não romper. Certo? Guardar o rompimento para o pregão seguinte. Por isso você tem que ter na cabeça, opa, se eu tinha uma correção complexa aqui, um pullback complexo, e ele não foi rompido, eu vou guardar o pregão seguinte, que ele pode acordar em gap de baixa, rompendo. Ou até mesmo falhar e ir para cima. Certo? Olha que interessante, olha como os exemplos aparecem pra gente, ó. Movimento de expansão do que? De baixa. Olha essa correção aqui, pessoal. Vocês concordam comigo que esta correção ela é referente a este primeiro movimento? Só que o que acontece? A maioria das pessoas já estão formando um pivô de alta. Vou sair comprando. Vai comprar no rompimento? O que a gente falou sobre isso? Vai comprar no rompimento? Vai entrar o que? Atrasado para tomar stop. Não é mesmo? Certo? E agora? O que ele tem aqui? De novo. Rompeu no pregão? Não. Rompeu no quê? No segundo pregão. No pregão seguinte, ó. No pregão seguinte ele rompeu, continuando a memória vendedora. Viu como é interessante essa união de componentes? Antes de uma tomada de decisão, você avaliar o que o mercado está querendo te mostrar. Entendeu, pessoal? Aqui outro exemplo, um atrás do outro. Um atrás do outro. Movimento de expansão. Você vê que eu anoto tudo, né, pessoal? Expansão, contração e fica brigando até respeitar o movimento. Certo? Então, não é porque... Agora tem o segundo porém, pessoal. O mercado às vezes pode dar uma paulada dessa, movimento expansivo, e já devolver. Que aí entra a questão do padrão V, né? Só que você que está ciente, se ele deu um primeiro movimento e começou a corrigir e não deu sinais de virada ou de reversão, esteja ciente que ele pode estar fazendo um pullback complexo. Beleza, pessoal? Então, o pullback complexo vai ter uma linha de suporte, uma linha de resistência. Importante lembrar também, pessoal, sobre os fractais do mercado. Por quê? A gente quer trabalhar com os pullback, não é mesmo? E os fractais são de extrema importância. Ó. Os mercados são de natureza fractal. O que significa que, essencialmente, os mesmos padrões aparecem em todos os tempos gráficos. Os pullback, certo? Quanto menor o tempo gráfico, maior a quantidade de ruídos. Quanto maior o tempo gráfico, menor a quantidade de ruídos. Questão de lógica. Essa formação dos fractais continua até os padrões diários, semanais, mensais e anuais, todos contendo essencialmente os mesmos padrões. Eu fiz uma observação, pessoal, no qual diz assim, ó, os investidores geralmente se concentram em um período de tempo específico, certo? Às vezes o cara só opera gráfico de 5 ou 10 minutos, como exemplo, né? Porém, é importante entender que os padrões do período de tempo inferior são influenciados pela evolução dos padrões nos tempos gráficos maiores. Ok? Na prática, as interações de estruturas em prazos mais baixos geralmente são componentes de ação do preço, enquanto os prazos maiores possuem alta probabilidade de fornecer contexto para os padrões de estrutura de mercado, certo? Por quê? O tempo gráfico, o padrão que é formado no tempo gráfico maior, no caso o pullback,
ele que vai puxar os tempos gráficos menores, pessoal. Porque às vezes a gente tá fazendo o quê? Deixa eu ir para minha cola. A gente está querendo realizar uma venda no gráfico de 5 minutos. E o mercado já começa assim, dá esses sinais aqui, ó. Né? Começa a dar esses sinais de correção. E você fica esperando o quê? Ah, que ele vai corrigir até a média de 9 períodos ou 20, vai bater nela e vir para baixo. Só que no gráfico de 15 minutos, pessoal, ele está fazendo isso daqui, ó. No gráfico de 15 minutos, ele está fazendo apenas isso ainda, ó. Ele está apenas descarregando essa vela, ó. Enquanto o gráfico de 5 está querendo armar um padrão, um evento técnico, um pullback no qual a gente já estudou, o gráfico de 15 minutos está querendo montar o padrão, até consequentemente ele armar um pullback interessante com a média a favor. Só que vocês têm em mente, pessoal, que o processo no gráfico de 15 é um pouco mais lento. Então o gráfico de 5 minutos, se você pensou em de imediato realizar uma venda aqui, você tem que estar ciente que a tua venda ela poderia estar certa, só que o gráfico de 15 ainda não formulou o cenário que você quer. E por isso que eu fico de olho nos dois tempos gráficos, para evitar esse tipo de situação. Porque se eu estou vendendo no 5 aqui, o 15 ainda não me deu venda. Então, eu vou acabar segurando uma operação por muito tempo. Eu vou ficar numa briga doida aqui, ó. Certo? Vou ficar numa briga aqui até ele finalmente vir para baixo. Mas até lá, a paciência da pessoa não permitiu que ela segurasse a operação pelo gráfico de 5, porque o 15 já assustou. Então ela pega e pum, zero operação. E aí que mora o problema, pessoal. Certo? O que eu faço, ó? Se a gente tem uma pernada de alta aqui, os fractais é importante vocês lerem, tá, pessoal? Eu recomendo a leitura em algum livro, até livros nacionais mesmo, fala de fractais, tá bom? Ó, a gente tem uma perna principal, que é a perna macro, certo? Vamos supor que isso é o pivô de alta, na verdade, e você queira operar o rompimento dele. Não é mesmo? Só que você operando o rompimento deste pivô, dentro deste pivô, a gente tem a fórmula, os micros pivô, que é o tempo gráfico menor. Então, o tempo gráfico menor vai corrigir porque você está entrando atrasado no tempo gráfico menor, que seria os 5 minutos, que é o meu gráfico principal de tomada de decisão. Então, se ele está rompendo atrasado, eu sei que vou ter uma sequência de fractais aqui, dentro dos fractais maiores. Porque no caso do exemplo aqui eu tenho 1, 2, são 3 fractais, certo? Seriam o que? Poderia dizer que seria um gráfico de 5, de 10 e 15 minutos. Os dois exemplos que eu citei aqui do lado, pessoal, ó, olha que interessante. Gráfico de 5, gráfico de 15. Observe como o gráfico de 15 faz um pullback. Que pullback o gráfico de 15 faz aqui? Pullback raso, não é mesmo? Já o gráfico de 5 vai fazer um pullback mais profundo. Certo? Agora, quando o 5 vem fazer um pullback raso, o 15 deixa um pullback simples, que é a barra ignorada. Então, intercalando os dois cenários, eu tenho a continuação do movimento de baixa. Parece complexo? Parece complexo, pessoal, mas começa a analisar o mercado, começa a ler os componentes do mercado, que vocês vão perceber que tudo se define a pivôs e estruturas. E as médias vão estar lá como auxílio na tomada de decisão. Eu coloquei logo abaixo, ó, mais exemplos para vocês ficarem craques no assunto, entendeu? Ó, pullback simples, pullback profundo, simples,
relembrando, vai trabalhar acima ou abaixo das médias. Pullback profundo, geralmente vem testar a média de 20. Pullback raso, geralmente busca 9. Pullback violino, geralmente vai stopar a gente. Claro que não, né, pessoal? Você tem que ficar de fora quando acontece isso. Ou comprou, saiu, beleza. Não queira vender porque apareceu. Você vai ter umas médias ascendentes, respeita as médias. Pullback plano, vem no movimento de alta ou pós barra de força, faz uma sequência de 3, 4 velas, pum, segue o movimento. E o pullback complexo. Beleza? Ó. Então tá aqui, ó. Entrada antes do rompimento do micro pivô, certo? Entrada correta. Pullback profundo com entrada no rompimento da cabeça do pivô. Deu certo? Deu, mas já estava atrasado. Pela ponta vendedora, pullback profundo, pivô de baixa, entrada do rompimento, tive que esperar o quê? Correção. E mesmo assim os preços não seguiram a meu favor. Certo? E por último, a entrada correta no pullback raso. Pessoal, esses pullback, vocês não tem que decorar nome de pullback. De forma alguma. Não tem que decorar nome de nada no mercado. O que você tem que fazer é entender o comportamento dos preços. Porque assim, pessoal, se vocês entenderem o porquê da correção, não é? Vocês vão entender o porquê da correção, vocês sabem que o setup tem tudo para dar certo. Opa, tá formando um setup, vamos lá, um exemplo aqui, formando um setup 9.2, que é um setup que eu gosto muito de operar, certo? Se eu estou entendendo que ele é um pullback raso, vindo do movimento de força, com as médias ascendentes corrigindo a 9, eu sei que as probabilidades dele funcionar, elas aumentam gradativamente. Mas como eu falo, pessoal, tem que ler o mercado e compreender cada detalhe.